Seguimento ao curso Memórias de um Suicida. Hoje vamos estudar
o capítulo 6, a primeira parte. E o capítulo 6, a primeira parte, tem como denominação o encontro com o alto. Então, vamos nos colocar de forma bem descontraída e começarmos a elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amorosos que aqui se encontram, para que o nosso estudo alcance o objetivo de esclarecer ainda mais a cada um de nós as nossas condições diante da responsabilidade da vida enquanto encarnados e depois como espíritos diante do invisível. Então vamos à nossa prece inicial. Deus de amor e bondade, Jesus, nosso mestre maior, espíritos amorosos da casa da irmã Maria Angélica, nos deem bastante forças para que continuemos na nossa caminhada em direção ao bem, amparando, socorrendo e estando sempre presente para o amparo que necessitem todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Graças a Deus. Então, amigos, vamos ver que nesse estudo Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, através da psicografia do espírito Camilo Cândido Botelho, nós possamos levar à frente o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito desse tema tão delicado. E nessa primeira parte do capítulo Encontro com o Alto, nós já vamos assim pensando, o que será um encontro com o alto? Já automaticamente já colocamos nossas mãos, juntas, porque esse encontro com o alto sugere que nós vamos ter um capítulo falando sobre o encontro da espiritualidade com o mundo encarnado, num objetivo de utilização de médiuns para o socorro daqueles que abriram mão desse bem maior que é a vida. Então, amigos, vamos em frente e vamos ver que esse capítulo abre logo com duas citações de Mateus. Disse Jesus: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequeninos. Está em Mateus 11, 25. Então, ele faz menção à revelação aos pobres, àqueles que estavam desfavorecidos, e esses perceberam logo a necessidade e a importância da implantação do reino de Deus. E segue-se uma outra colocação de Jesus: em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Isso está em Mateus 18, 20. Então, amigos, olhemos essas colocações de Jesus e a chamada de cada um de nós para a responsabilidade do socorro e do amparo. Sempre que uma ou mais pessoas estiverem reunidas com o objetivo do bem, Jesus estará presente. Isso é muito bonito e não apenas assim poético, mas sobretudo prático. Tenhamos sempre essas colocações, desses convites e dessas afirmativas em nossos corações. Então, seguindo essas colocações, nós vamos ver o próximo slide aqui, intitulado Urgia Despertá-los. Muito bem, despertar quem? Exatamente aqueles espíritos que ainda não haviam se dado conta
da sua desencarnação e que, apesar do fato ocorrido, eles continuavam a existir. Então, lá no capítulo diz assim: apesar do tratamento recebido, alguns suicidas ainda não reconheciam a própria situação, permaneciam inconscientes, em inércia, sem condições de compreender o ocorrido. E o que foi o ocorrido? O tratamento espiritual. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital, e mais ainda, entre os asilados do isolamento e do manicômio, ainda existiam aqueles que haviam conseguido reconhecer, não haviam conseguido reconhecer a própria situação. Foi o que eu coloquei antes. Ainda permaneciam no estado de inconsciência, de inércia. Então, urgia despertá-los. Nós vamos ver a razão dessa urgência. O que fazer, né? O que fazer para acessar esses espíritos que não conseguiram um resultado apesar do tratamento? O que era necessário? Não chegavam esses espíritos a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais. Tampouco vê-los com o desembaraço preciso, necessário, aceitando-lhes as sugestões caridosas. A augusta protetora do Instituto Maria de Nazaré, né, não podemos esquecer, tinha pressa de vê-los também aliviados. Aí nós pensamos, né? Qual mãe que não tem o desejo de ver o coração de seu filho aliviado? Olha que ensinamento, amigos. Quantas vezes nós nos colocamos em aflição porque queremos libertar os nossos filhos de algumas dores. E quando nós falamos na augusta protetora do Instituto Maria de Nazaré, nós estamos fazendo menção a Maria, mãe de todos nós. Então, a delicadeza nesse amparo, nesse socorro, é muito importante que a percebamos, porque há todo um envolvimento de amparo e de socorro a todos aqueles que ali se encontravam. Então, amigos, havia uma necessidade muito grande de se buscar uma solução para esses que ainda não haviam conseguido a sua libertação. Foi sugerido por Romeu e Alcestis a necessidade de se buscar na Terra os aprendizes das ciências psíquicas. E esses aprendizes, com certeza, iriam colaborar muito para que esses espíritos, ainda em muito sofrimento, como estavam envolvidos, conseguissem uma libertação. Romeu e Alcestis participaram, então, ao eminente diretor do departamento hospitalar, existir a necessidade de demandarem a Terra em busca de aprendizes das ciências psíquicas, a fim de que resolverem complexos mentais de alguns internos. Então, Oliver Guzman dispôs de pessoal. Buscaram agremiações que poderiam estar em Portugal, na Espanha ou no Brasil. Então, o título faz referências rumo à Terra, rumo ao planeta Terra. E Portugal, Espanha e aqui o Brasil foram alvos de investigações, o que deu sequência
a essa disposição de colocar em prática essa proposta de Romeu e Alceste: encontrar na Terra aprendizes das ciências psíquicas. Oliver de Guzmán solicita ao Departamento de Relações Externas encontrar essas agremiações de estudo. Como eu falei, em Portugal, Espanha e Brasil, porque quando a gente começa a ler o capítulo, aí pensa, por que o Brasil, né? Não apenas o Brasil havia sido alvo dessa investigação, foram sugeridos esses nomes. E então, amigos, essa proposta, ela acaba sendo recebida com muito carinho por Oliver de Guzmán e vai caber a escolha do Brasil. Por quê? Coube ao Brasil a preferência dada à variedade de organizações científicas, onde o senso religioso e a fúlgida moral cristã consolidavam o ideal de amor e de fraternidade. E quando nós olhamos, para essa imagem do nosso planeta, que é o nosso endereço, o planeta Terra, e olhamos a localização geográfica do Brasil, envolvido por essa luz tão linda, e em torno do Brasil, o restante da América do Sul, da América Latina e os outros continentes, nós começamos a pensar: que responsabilidade continuamos a ter como a pátria dedicada, a esse senso religioso e essa fúlgida moral cristã, apoiados nesse ideal de amor e fraternidade. Isso é muito importante, nos chama à responsabilidade do amar. Esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse capítulo chama muita atenção para a manutenção do nosso pensamento em vibrações de amor. Então, vimos que foi feita uma proposta por Alceu e por Alcestes e Romeu. A gente acaba fazendo uma junção dos dois nomes em um. Proposta essa aceita, e a partir daí vão se desenvolver todas as etapas da caravana missionária de amor vindo ao Brasil. Mas, para tal, recomendações importantes seriam feitas. Não apenas importâncias por uma questão de status, mas importantes para que o sucesso da empreitada lograsse êxito. Que recomendações foram essas? Antes da partida, ocorreu uma mensagem da direção-geral do Instituto solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração. Então, nós vemos que há todo um processo de organização envolvendo esse intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo tangível, visível, dos encarnados na Terra. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos obedeceriam a duas situações. Os médiuns seriam voluntários e nada seria imposto ou exigido. Isso trazia, mensagens dos instrutores espirituais através de mensagens telepáticas a essas agremiações envolvidas num trabalho sério e amoroso da cura espiritual, do socorro, do amparo, do esclarecimento. Havia uma série de outras recomendações que nós vamos ver
que são fundamentais para que um trabalho dessa condição especial consiga lograr êxito. Então, não foram meras recomendações, foram orientações precisas para que nada atrapalhasse essa intenção do esclarecimento, do socorro e do amparo. Essas instruções dos mentores espirituais se baseavam numa série de condições. Por quê? Seria um trabalho muito oneroso, sim, no que tange às energias. Então, seria necessário uma disciplina. Por exemplo, o recolhimento ao leito mais cedo. Por quê? Porque esse sono em que mergulhariam seria um chamado sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem noite adentro. Então, nós estamos falando em disciplina. A disciplina é fundamental e foi fundamental para que esse trabalho prosseguisse dentro daquilo que estava sendo previsto pelos mentores espirituais. Todas as energias dispensadas estariam sendo monitoradas pelo alto e, com certeza, os médiuns que se apresentassem para esse trabalho estariam ali com muita disposição para a continuação e exercício da mediunidade. Então, amigos, essa caravana missionária, ela partiu composta de 8 personagens, 4 servidores especializados do hospital e 4 assistentes da vigilância. Vejam agora o momento que percebemos Leon Denis nesse trabalho junto à dona Ivone e ao espírito Camilo Cândido Botelho. Diz assim: suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúnio. O que seria o plenilúnio? É quando a lua está bem cheia e está assim iluminando completamente a Terra. Então, voltando, suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúnio derramavam docemente sobre o dorso do planeta de provações tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira embalsamavam a atmosfera. Então, voltemos a esse pedacinho. Imaginemos o nosso planeta Terra numa noite de lua cheia, sendo atingido por esses raios, principalmente aqui o Brasil, misturado a todos os odores que a floresta tropical envia e dispersa durante a noite. Então, essa ambiência favorável, né, já nos coloca assim bastante otimistas em relação a esse trabalho que será desenvolvido. Bom, todo trabalho precisa de orientação, precisa de procedimentos para a sua execução, né? Então, eu coloquei procedimentos 1. Primeiro, consultar o mapa que traziam com as necessárias indicações. Escolheram algumas das cidades do centro da grande nação planetária. Olha que lindo essa referência ao nosso país. O centro da grande nação planetária. Visitaram inicialmente 4 cidades, uma de cada vez,
à procura de médiuns. Firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade. Então, a primeira coisa, foi localizar geograficamente onde seria o contato. A partir daí, esse contato estabelecido, haveria uma orientação ainda maior para que os trabalhos fossem executados, de forma que, procedimentos 2, os emissários expunham ao que vinham, solicitando aos médios seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas, incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual. Então, nós aí lembramos, principalmente aqueles que já trabalharam ou trabalham em mesa mediúnica, da responsabilidade, da atitude piedosa que cada médium deve ter em relação a esses espíritos que chegam para o esclarecimento das suas dúvidas, situações, confusões em que eles ainda se encontram impregnados e presos. Então, amigos, nesse procedimento 2, as instruções recaem sobre os médios deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias. E a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia o suprimento das forças consumidas. Então, nós estamos aí nesses procedimentos aquela convocação, que foi feita de forma, que vai ser feita de forma voluntária, e é sempre voluntário o eu aceito, não há obrigação nenhuma, mas a dedicação, toda a energia empreendida nesse trabalho, ela é sempre reposta pela espiritualidade, o que dava para esses, médiuns voluntários, uma sensação de proteção e de segurança. Muito bem. Amor e abnegação são duas palavras que poderiam também representar essa relação no trabalho mediúnico de ambos os lados, de encarnados para com desencarnados e para com os espíritos. Porque vejamos bem o que foi colocado nesse capítulo. Se arriscavam a solicitação de tão vultoso concurso, era porque entendiam que os médiuns educados à luz da áurea moral cristã são iniciados modernos e por isso devem saber que os postos que ocupam no seio da escola a que pertencem, fatalmente terão de obedecer a 2 princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã, heroicamente exemplificados pelo mestre insigne que alegou amor e abnegação. Então, são 2 palavras que começam com a letra A, que estão intrinsecamente ligadas nesse processo de trabalhar na seara do Mestre Jesus. Amor e abnegação. Então, passamos ao próximo slide com o título de recrutamento, convites aos médiuns. E que convites foram esses? Convites para trabalharem nesse socorro a todos aqueles médiuns, a todos aqueles espíritos que precisavam tanto desse socorro urgente. O convite foi feito. Dentre estes convidados, apenas 4 senhoras humildes e bondosas
ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz. Dos representantes masculinos, apenas 2 se apresentaram, mas fiéis aos compromissos de que se investiram. E alguém há de perguntar, né? Mas e os outros? Por que os outros não aceitaram? Os outros não aceitaram porque não se encontraram em condições de cumprir honrosamente o trabalho. Nos lembremos que 2 palavrinhas apareceram no slide anterior: amor e abnegação. Então, é um trabalho muito especial. O convite foi feito. Os que não aceitaram não significa que não tenham ou não tiveram amor ao Mestre Jesus e ao seu trabalho. Apenas não se encontravam em condições de aceitar esse compromisso. De forma, amigos, que esses médios selecionados foram analisados. Daí que eu dei o título de inspeção dos médios selecionados. Haveria necessidade? Nós vamos chegar à conclusão, na medida que vamos lendo e vamos pensando nas nossas experiências numa casa espírita, que sim. A inspeção foi minuciosa nos fardos carnais. Por quê? Era importante, e é importante, e necessário e fundamental, o vigor cerebral, as atividades cardíacas, a harmonia da circulação, o estado geral das vísceras e, sobretudo, do sistema nervoso. Vistoria do envoltório físico-astral, que é o perispírito, a fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominassem, tanto quanto possível, as emanações mentais nocivas. Então, é muita disciplina, né? Disciplina do compromisso de quem aceitou, disciplina do contratante, uma inspeção minuciosa das condições de cada um. Porque é a mesma coisa, como nós podemos realizar um trabalho se nós não estivermos em equilíbrio? Então, muda muito pouco, quase nada, a realidade do mundo invisível com a realidade do nosso mundo tangível. É preciso que estejamos realmente prontos e em condições de tal trabalho, porque se não estivessem, os espíritos ali instruindo, né, os médios e observando esses que se ofereceram, veriam onde estariam possíveis falhas. A visita de instrução aos planos terrenos. Então, a ideia de que visitaríamos o planeta Terra veio muito alvoroçar nossos corações. Por quê? Porque haveria a possibilidade da saudade de revermos o local onde nascemos, onde estavam as nossas famílias, a saudade do lar, da pátria. E, como já havíamos sido instruídos, seria preciso estar atento e com muita disciplina enfrentar essas possibilidades. Uma turma de operários e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamentos necessários ao importante trabalho. Quer diretores, instrutores, educadores e auxiliares, a todos esses, severa observação deveria ser feita aos métodos empregados. Então, a gente percebe que há uma disciplina, há um planejamento, há uma organização para que nada fugisse ao objetivo maior. E esse objetivo maior foi bordado com 2 letras: amor e abnegação, amparo e socorro. Meticulosos, então, nas disciplinas exigidas para o intercâmbio astral e a Terra.
Eu acho que até aqui todos nós já estamos entendendo que não era uma aventura, era um trabalho e continua sendo um trabalho baseado no amor ao próximo, no respeito, na ternura e no carinho. Estamos assim envolvidos nesse capítulo que já vai chegando à casa espírita escolhida. Daí eu coloquei duas palavrinhas, inspeção e proteção. Também a casa espírita será submetida a uma inspeção. A ação dos guardas hindus, como um pelotão, eles vão se organizar em torno dessa casa, formando uma invencível barreira, circulando a casa. A gente já imagina uma casa simples, já revestida de segurança que será interna e externa, para que os trabalhos ali pudessem acontecer de forma a alcançar o objetivo proposto e previsto. E o mais interessante, no alto da fachada da casa, lá estava LSM. E essa legenda, Legião dos Servos de Maria, já era assim quase como um código, né, para aqueles que viam os espíritos que já haviam passado por toda aquela situação do resgate no Vale dos Suicidas, depois o encaminhamento ao Hospital Maria de Nazaré. Ao verem essa legenda, né, a sensação de tranquilidade, de reforço e de amparo, nossa, daria um conforto ainda mais especial. Uma decisão foi colocada: assistência leiga ou desatenciosa não permitida. Então, há um controle especial sobre essa organização desse trabalho que vai acontecer nessa casa espírita escolhida. Mas, para que os trabalhos pudessem começar de forma harmoniosa, fluidos magnéticos foram espargidos pelo ambiente. Inclusive, fala-se nessa condição de amparo através dos fluidos magnéticos. Aí nós lembramos, quando fazemos a prece, que pegamos um copo com a água e ali sabemos que estão sendo colocados todo fluido que precisamos para o nosso organismo. E mesmo se não tiver a aguinha dos nossos pensamentos, nós estamos pedindo esses fluidos que são curativos, que são libertadores, que trazem para cada um de nós um revigoramento. A nossa saúde mental, o nosso equilíbrio mental é fundamental para que nós possamos levar à frente as propostas do plano invisível sobre cada um de nós. Aí eu lembro que quando nós entramos na casa da irmã Maria Angélica, há sempre aquele cuidado, né? Daqueles que são responsáveis pelos trabalhos no salão, de pedir silêncio, que nós nos concentremos, porque os trabalhos já começaram, não é? Então, amigos, a cada momento estamos relembrando coisas que nós já sabemos, que já fomos instruídos e orientados para o desenvolvimento de um trabalho espiritual. Enfim, reunião, orientações. Por que essa reunião era importante? Porque o que nós íamos assistir implicava em decisões fundamentais para o socorro a esses irmãos. Silêncio e equilíbrio de nossas forças mentais seriam fundamentais. Eu já repeti isso ainda agora. Nossas forças mentais fundamentais para o trabalho. Então, silêncio e equilíbrio. A importância da meditação, né? Da concentração. Deveríamos recordar as instruções recebidas com tanto carinho
de quem colocou e o carinho com as quais recebemos. Concentração. Não nos poderíamos destacar da falange em hipótese nenhuma, mesmo que aqueles sentimentos de saudades da pátria, da família, dos amigos viessem a nos tentar. Nós sabemos que disciplina traz dignas atitudes. No intercâmbio com o invisível, são fundamentais. Olha, é a quarta vez que eu falo essa palavra. Alguém aí já deve estar notando o que é fundamental e o que não é necessário, o que não pode ocorrer. Disciplina, dignas atitudes facilitam o quê? O intercâmbio com o invisível. Então, lá no capítulo diz assim: custodiavam-nos pesada escolta de lanceiros, turma de assistentes, psiquistas e técnicos de vigilância. Então não estávamos a ermo, né? Havia todo um complexo grupo de pessoas a nos velar. Portamo-nos à altura das recomendações. Lembre-se das recomendações: silêncio e concentração. E se porventura tivéssemos ouvido algum arrastamento, alguma coisa que viesse atrapalhar essa concentração, ansiosos que estávamos, procuraríamos socorro nas prudentes recomendações de Romeu e Alcestes. Então, o tempo todo nós estamos sofrendo no sentido de conselhos, sofrendo não no sentido da dor, né, mas da pressão. Olha, não estão sós. Se houver algum desequilíbrio, vamos lembrar das recomendações. E isso que nos traz conforto, amigos. Diante das dificuldades da vida, a vida é um presente, é um bem valiosíssimo dado por Deus. E então, no planeta Terra, chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu nossos olhos. Lanceiros montavam sentinela pequena casa, mansão, transformada, olha que lindo, em solar das estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso circulando-a cuidadosamente. Então, amigos, pensemos nisso. Essa casa escolhida, essa casa humilde, que foi transformada numa mansão, como diz aqui o texto, um solar de estrelas, porque houve a inspeção interna e externa, a proteção feita pelos lanceiros hindus, e agora, né, a iluminação promovida por um cordão luminoso. Se nós fecharmos os olhos agora, podemos imaginar essa condição de luminosidade e brilho circulando-a cuidadosamente. Então, já envolvidos nessa coloração, nós podemos pensar como essa caravana missionária veio escoltada no momento em que a Lua iluminava o planeta Terra. Podemos pensar na escolha do Brasil. Podemos imaginar a disponibilidade dos médiuns que se ofereceram para esse trabalho de amor e abnegação. Podemos pensar em Maria, mãe de Jesus, a nossa mãe, e todo o amparo e socorro que ela oferece.
Podemos refletir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o quanto temos oferecido de trabalho, de abnegação, de socorro a todos esses que nos aguardam desesperadamente. A cada momento que fazemos uma prece, é uma sustentação que estamos levando, sem falar naqueles que trabalham nas mesas mediúnicas. Quanta seriedade, quanta abnegação, quanto amor envolvido em nome do Mestre Jesus. Podemos lembrar desses amigos espirituais que estão o tempo todo a nos encorajar, a dizer: continuem, vamos em frente. Então, amigos, não estamos sós. E na medida que os espíritos que cometeram atos tão dolorosos, abrindo mão da própria vida, começam a perceber que nada havia mudado, que a vida não havia acabado e que mais ainda agora estão sendo socorridos. Gente, é muito emocionante. É muito difícil a gente não pensar na dor desse irmão que foi de forma abrupta e dos que ficaram e que presenciaram toda essa tragédia humana, nessas dores que parecem que não acabam. E mais ainda, repensar no nosso papel de irmãos e que temos um irmão maior que é o Mestre Jesus e que temos um pai que é amor, sabedoria, que é Deus e que temos uma mãezinha que é Maria. Doce Maria, suave espírito de luz, vem ouvir nossas preces, socorrer a cada um de nós. E assim, amigos, vamos finalizando esse estudo com a certeza que já muito envolvidos os espíritos que cometeram atos abruptos, os médiuns encarnados que se ofereceram a esse trabalho, levariam à frente esse belo encontro com o alto, no objetivo do socorro e amparo a todos os necessitados e aos próprios médiuns que se oferecem. Vamos agora fazer a nossa prece final, pensando em Maria, nossa mãe, que está o tempo todo a nos socorrer, que aqui na casa da irmã Maria Angélica, através dos estudos, nos cursos, nas palestras, no nosso dia a dia, com a relação com o alto, podemos pedir por todos esses irmãos que abruptamente se foram e por todos nós que aqui estamos enfrentando todos os obstáculos. Sabemos que não estamos sós e que podemos contar com a espiritualidade. Pedimos então licença para encerrar esse estudo, dando graças a Deus. E pedimos ainda um pouquinho mais de paciência, lembrando que a próxima aula é a continuação do capítulo 6, a segunda parte, a comunhão com o alto. E não esquecer, nenhum de nós, que esperamos você lá no chat. Boa noite, amigos.